Boa tarde, pessoal. Muito prazer. Meu nome é Inayara Bortoleto. Eu sou professora licenciada em Química. Eu leciono aqui na Escola Daniel Berg, que é o sistema positivo de ensino, né? Bem longe, eu acho que vocês são do Rio, eu sou de Rondônia. Nosso sotaque vai ser diferente, né? O meu vai ser totalmente diferente do de vocês. Isso é muito interessante. Também sou professora substituta do Instituto Federal, né? Dou aula para os cursos integrados e para graduação. E é um imenso prazer estar aqui participando desse projeto com vocês, né? Assim que vocês me chamarem, estou à disposição. O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre funções orgânicas. Então, eu vou fazer toda a parte introdutória sobre funções orgânicas com vocês, né? Vou fazer algumas questões também, tá? Lá no finalzinho a gente vai responder algumas questões para testar o conhecimento, porque nós sabemos que tudo se embasa em um ciclo, né? Nós vamos apenas aprender se nós estivermos praticando, fazendo os exercícios. Então, como que vai funcionar a dinâmica da coisa? Para ficar bom para todo mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta, nós vamos fazer alguns combinados para ficar fluida a aula aí. Vocês vão deixar os microfones desligados por enquanto, para não dar interferência, tá? E no momento em que vocês tiverem alguma dúvida, de maneira organizada, vocês abrem o microfone, pode pedir licença, né, e fazer o questionamento, ou se não, vocês deixam a pergunta no chat, que eu vou estar sempre olhando ali no chat para poder responder vocês, tá bom? Então, qualquer dúvida, se a professora estiver muito rápida também, porque às vezes eu falo um pouquinho acelerado assim, vocês vão me notificando, beleza? Tá? Então, é o seguinte, ó, eu vou projetar aqui a nossa aula de hoje, nós vamos começar então nas apresentações. Apareceu certinho para vocês? Alguém fala aí para só me responde. Gente, outra coisa, se tiver solicitação de para entrada, vocês me dão um alô, porque quando eu coloco na tela de apresentação, não aparece mais, tá? Quem está entrando no grupo. Aí vocês só me notificam que tem alguém solicitando para entrar, ok? Combinado? Então, bora lá. Funções orgânicas, gente, ó, eu confesso que essa parte da química, ela é muito legal, porque nós temos inúmeros compostos orgânicos, né? A química orgânica em si, ela é um estudo recente, né? E ela ajuda em diversos fatores, principalmente na situação que a gente está vivenciando agora, que é a questão dos fármacos, né? Questão da indústria farmacêutica, de produção de medicamento, entre outros. Então, é muito importante a química orgânica. Vamos falar um pouquinho da história, da evolução da química orgânica. Então, é o seguinte, ó. A evolução da química orgânica, ela surgiu, né? Quando houve a quebra, quando derrubou-se a teoria da força vital, em que eles acreditavam que tudo estava inerente, né? Todos os compostos orgânicos, eles só poderiam ser originados se fosse através de um homem, se fosse através de um ser vivo. Então, a partir do momento em que derrubou-se a teoria vital, né? Com a síntese da ureia, que a gente vai ver no próximo slide, então que ganhou-se o estudo, a importância que nós temos hoje em dia a química orgânica. Então, na evolução, Berzelius e outros pensadores e filósofos da época, eles acreditavam que, na teoria da força vital, que todo composto orgânico era oriundo apenas de seres vivos, né? E com a síntese da ureia, por Euler, né, Frederic Euler, nós conseguimos quebrar isso daí. Como que Euler, né, ele conseguiu chegar, então, nesse grande marco para a gente? Então, através de um sal, né, que nós tínhamos aqui, o cianeto de amônio, através de um sal, nós conseguimos extrair a ureia, que é um composto orgânico. Então, aqui é o seguinte, ó, o grande marco que nós tivemos, né, da teoria da força vital foi a ureia,
em si, né? E a ureia através dessa síntese. Então, aqui originou-se a comprovação que os compostos orgânicos, eles poderiam sim ser originados, né? Através de outras substâncias. E nesse caso, gente, isso daqui era uma substância que a gente chama de substância inorgânica. Então, nós tínhamos um composto inorgânico, que através desse composto inorgânico nós obtivemos, então, um composto orgânico, que era a ureia. Então, a quebra dessa teoria da força vital com a síntese de Euler, né, que existem alguns documentários que mostram que foi puramente experimental. Ele pegou e colocou uma quantidade de sal dentro de um frasco e guardou numa gaveta, e quando foi observar no microscópio, ele observou que ele já tinha visto aquele mesmo composto, mas era na urina, né? E aí ele repetiu o experimento e comprovou, então, que esse experimento, né, que esse composto era um composto orgânico, sintetizado a partir de um composto inorgânico, então era a síntese da ureia. Cai muita questão, gente. Já vi muitas questões de Enem, vestibular, perguntando qual foi a síntese, qual é o nome, ou da equação, né? E faz as proposições. Então, é bem importante essa parte histórica ali da síntese da ureia. O carbono, então, há pouco tempo, como eu disse, né? A química orgânica, ela é conhecida como química do quê? Química do carbono, é a química que estuda carbono. Porém, gente, a gente tem que ficar muito atento. Eu vou até aqui colocar uma página em branco e vou escrever para vocês, ó. CO2, certo? CO2 tem carbono, mas CO2 é um composto orgânico? Não, ele é um óxido, e por ser um óxido, né, ele é um composto que a gente chama de composto inorgânico. Então, nem tudo que reluz é ouro. Você já ouviram falar essa frase? E em química orgânica, nem tudo que tem carbono é orgânico. Então, vamos lá. Nós vamos estudar hoje compostos orgânicos. Porém, nós temos que ficar atentos que existem alguns compostos químicos que possuem carbono na sua estrutura, porém, eles são inorgânicos. Assim como o CO2, como o CO, né? Como também o ácido carbônico, né? O ácido carbônico, nós vamos ter ali na sua composição o carbono, o H2CO3. Porém, eles são, com todos esses aqui que eu risquei para vocês, são compostos inorgânicos, tá? Então, eu tenho que ficar atento, porque nem tudo que tem carbono é orgânico, beleza? Então, é o seguinte, ó, voltando lá para mim falar um pouquinho do pai da química, né, da química orgânica, tá, gente? Porque o pai da química geral é conhecido, né, como Lavoisier, mas vamos lá. Kekulé, né, Auguste Kekulé, em 1858, ele definiu, né, o que era química orgânica, que era a química que estudava os compostos que possuem carbono. Kekulé, gente, ele tem uma importância, uma característica, uma peculiaridade bem interessante. Vocês já perceberam que os cientistas daquela época, eles não precisavam de Google, não precisavam de nenhuma tecnologia para eles criarem teorias mirabolantes e importantes para a gente? Kekulé, galera, ele queria explicar um composto que era uma cadeia fechada, que tinha 6 carbonos, que hoje em dia a gente sabe que é o benzeno. Porém, naquela época, ele não tinha noção de como era a estrutura do benzeno. E um belo dia, ele sonhou com uma cobra, né, mordendo o próprio rabo. E quando ele sonhou com a cobra mordendo o próprio rabo, né, ele então organizou a estrutura do benzeno. Então, o Kekulé, ele é muito importante para nós, por quê? Porque ele que nos disse, né, ele delimitou, falou, olha, a química orgânica é a química que estuda o carbono. Então, foi a partir de Auguste Kekulé. Outra coisa muito importante das características do carbono é a tetravalência, tá? O que significa ser tetravalente?
Tetravalente significa que ele consegue fazer 4 ligações. Por que ele é tetravalente e quem definiu isso? Então, foi Frank Land, né, ou Eduard, que era um físico-químico, que observou a valência, então, do carbono, né, a partir da tabela periódica, dos elementos que já existiam na época. Então, o que acontece? O carbono, galera, ele é da família 4A. Por ser da família 4A, então significa que ele já tem 4 elétrons na sua camada de valência mais externa, e para ele seguir a regra do octeto, porque todo mundo da tabela periódica quer imitar quem? Os gases nobres, né? Então, se vocês observarem alguns vídeos, não sei se vocês já olharam lá na minha página Química em Foco no Instagram, eu sempre começo comentando, cumprimentando as pessoas. Alô, gás nobre, tudo bem, gás nobre? Então, qual é a característica dos gases nobres? Eles já possuem, na sua camada de valência, 8 elétrons, exceto o hélio, porém o hélio é considerado um gás nobre, tá? Então, o carbono está na família 4A, ele já possui 4 elétrons na sua camada de valência mais externa. Então, significa que, para ele ficar estável, ele precisa fazer 4 ligações. Por isso que nós falamos que ele é tetravalente. Tá? Ele faz 4 ligações e ao fazer 4 ligações, ele alcança quem? A estabilidade, tá? Então, quando a gente fala das características dos carbonos, os dois, né, cientistas importantes para essa evolução aí foram quem? Foram Kekulé, que alguns chamam como pai da química orgânica, né? Auguste Kekulé, que definiu o que iria estudar a química orgânica. E é importante também a questão de que da tetravalência. O carbono, ele possui, né, 4 elétrons na sua camada de valência e precisa fazer mais 4 ligações ali. Com relação ainda à tetravalência do carbono, né? O que acontece, ó? Desenhando bonitinho aqui, ó. O carbono, na sua camada de valência mais externo, então eu representei aqui para vocês, ele já possui 1, 2, 3, 4 elétrons, certo? Então, Cooper, ele complementou o que esses dois cientistas estavam trabalhando, né? Que era estudar os compostos formados de carbono. E Cooper, ele definiu os tipos de ligações que poderiam existir. Então, ele diz o seguinte, olha, o carbono ele é tetravalente, porém, existem maneiras que eu posso representar esse carbono. Eu posso representar ele com ligações simples, eu posso representar esse carbono com ligações duplas, ou eu posso representar esse carbono com ligações triplas, tá? Então, o Cooper, ele, junto com os demais cientistas, nos disse quais são as maneiras com que essa ligação vai acontecer. Lembrando que os compostos orgânicos, gente, eles fazem parte da ligação química, que é o quê? A ligação de carbono. Então, nós sabemos que os compostos orgânicos aqui, eles vão fazer ligação covalente, tá? Eles fazem ligação covalente. O que significa isso? Compartilham elétrons com um outro elemento, que pode ser a metal, ou, no caso dos compostos orgânicos, o elemento que ele se liga com muita frequência é o hidrogênio. Então, vamos lá. Quando a gente fala das ligações, né? Então, podem ser todas ligações simples, ou posso ter uma ligação dupla e as demais ligações simples, ou eu posso ter uma ligação tripla e uma ligação simples. O que eu tenho que me ligar é o número de ligações que esse carbono está realizando, tá? Então, vamos lá, vamos contar isso daí em cada uma delas, que é isso que vocês têm que fazer para poder ir bem nas provas. Então, vamos começar pelas ligações simples. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, esse carbono fez as 4 ligações simples. O carbono do lado já está compartilhando uma ligação com o outro carbono. Então, 1, 2, né? 3, 4. Então, pronto, os 2 carbonos que estão representados aqui, eles fizeram ambos 4 ligações. Agora, vamos para a ligação dupla, então. Então, aqui, ó, 1,
duas, três, quatro. Então, esse carbono fez as 4 ligações. A mesma coisa do carbono do lado. Agora, na ligação tripla. Uma, duas, três, quatro. Fechou. Sempre você tem que conferir o número de ligações, beleza? Então, feito isso, qual uma outra coisa muito importante que vocês precisam também estar cientes e dominar? Vocês vão ouvir falar muito de carbono de ligação sigma e de ligação pi, tá? A ligação sigma, ela parece um alfazinho, um alfa mesmo, sabe? O meu vai ser bem feio, vocês me perdoem aí, mas vai dar tudo certo. Então, ligação em sigma é um alfa, beleza? Então, alfa, ligação sigma. E ligação pi, que é um pi mesmo da matemática, é quando nós temos insaturação, que eu vou mostrar para vocês, que aí vai ser um pi. Então, é o seguinte, quando a gente fala de ligações entre os elementos, elas podem ser consideradas como ligações pi ou sigma. Quando que elas vão ser ligações sigmas? Quando eu tiver ligações simples. Então, no caso das ligações simples aqui, ó, todas as ligações com esse carbono são ligações sigmas, tá? Então, se eu perguntar assim, olha, esse exemplo número 1, ele possui quantas ligações sigmas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele possui 7 ligações sigmas, tá? Agora, vamos lá. E quando tiver dupla ligação, como que vai funcionar? Nós vamos ter a primeira, ela vai ser pi, ok? E a de baixo vai ser sigma. Então, quando a ligação é dupla, uma das ligações é pi e a outra ligação é sigma. Professora, e agora? Quando tiver ligação tripla, ela vai ser a do meio, gente. Sempre vai ser a ligação sigma, tá? Então, vai ficar assim, ó. Pi, aí a do meio é sigma e a última é pi. Então, assim, ó, vocês têm que lembrar disso, porque cai muita questão também. Às vezes ele dá um determinado composto orgânico e pergunta lá, qual é o número de ligações sigmas e pis do composto, sei lá, eteno, tá? Então, ele vai te direcionar e vai te pedir certinho. Então, é importante vocês saberem o que é ligação sigma e pi. Vamos lá, vou colocar aqui em tela maior e vou fazer isso para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar certinho? Todo mundo ouvindo bem? Certo? Tudo ok? Então vamos lá, vou seguir, tá, gente? Então, ó, voltando aqui para continuar o compartilhamento, né? Vou abrir uma tela em branco para mim fazer o exemplo para vocês. Então, é o seguinte, ó. Quando o carbono possui todas as ligações simples, né? A gente chama de ligações sigma. E as ligações sigmas é o alfa. Quando nós tivermos uma ligação dupla no carbono, ela vai ser pi e a de baixo vai ser sigma. Então, ligação dupla é pi sigma. E quando o carbono possuir ligação tripla, né? Ó, ele fez as 4 ligações que ele precisava. Então, vai ser pi, do meio vai ser sigma e a de baixo vai ser pi, beleza? Então, é o seguinte, ó, vocês precisam lembrar disso daqui e anotar. Ligações, todas as ligações simples, só vai ser sigma. Quando ele tiver uma ligação dupla, é pi sigma. Quando ele tiver uma ligação tripla, é pi sigma pi, beleza? Então, isso é muito importante. Seguindo aqui, né, nós temos um encadeamento dos carbonos. Encadeamento é como ele se liga. Os carbonos, gente, eles formam compostos orgânicos, então eles se ligam, né? Eles compartilham elétrons primeiro entre si, depois com outros elementos. E, normalmente, existem 4 elementos que são os principais elementos que se ligam nos compostos orgânicos, que são carbono, hidrogênio, né? Carbono e hidrogênio formam a primeira função orgânica que nós temos, que são o quê? São os hidrocarbonetos.
Aí nós temos o oxigênio e o nitrogênio. Esses são os principais elementos que se ligam ao carbono para formar compostos orgânicos. Porém, existem outros elementos que também se ligam com o carbono para formar compostos orgânicos. E eles são chamados de organogênios, tá? Porque eles formam compostos orgânicos, né? Então tem semelhança ali entre o compartilhamento de elétrons e outras coisas. Então, todos esses elementos que estão destacados na tabela periódica, bromo, né, iodo, enxofre, fósforo, silício, flúor, são elementos organogênios que podem se ligar, né, podem formar compostos orgânicos junto com o carbono, tá? Então, o encadeamento do carbono é quando eu tenho um composto formado por vários carbonos, né, em sequência. Vou dar um exemplo aqui no cantinho. Então, na verdade, até vou pegar um slide em branco. Então, se eu tiver assim, carbono, 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 3 átomos de carbono, eles estão encadeados. Aqui, as ligações deles estão completas? Não. Esse carbono, eu vou fazer um hidrocarboneto, tá, gente? Que é carbono e hidrogênio. Ele precisa de mais 3 ligações, ó. Então, eu vou completar ele com quem? Com hidrogênio, né? Esse carbono já tem 2 ligações, estão faltando mais quantas ligações? Mais 2. Vou ligar com mais 2 hidrogênios. Esse daqui também está faltando mais 3 ligações. Vou ligar com quem? Vou ligar com mais 3 hidrogênios. E aqui eu formei meu encadeamento de carbonos. Nesse caso, o meu composto orgânico C3H8. Essa é a fórmula que a gente chama de fórmula molecular. E essa primeira estrutura que eu fiz, o nome dela é fórmula estrutural, tá? Então é o seguinte, os carbonos, eles se ligam entre si, né? Formando que tipo de ligação? Ligação covalente, é o que eles estão fazendo, tá? Estão compartilhando elétrons. E aí eles se estabilizam e formam as funções orgânicas, que já é para uma outra aula, né? Que a gente tem várias funções, hidrocarbonetos, alcoóis, cetona, aldeído, e vai embora, né? Mas, seguindo aqui, depois do encadeamento, né, dos carbonos, nós temos o quê? Então, a partir de Kekulé e Cooper, que já sabiam que estudava os carbonos e que esses carbonos eram tetravalentes e que eles se ligavam entre si para alcançar a estabilidade, eles criaram postulados, enunciados, né, sobre os compostos de carbono. Qual foi o primeiro? Que o carbono é tetravalente, beleza, professora, já entendi isso. Que eles possuem 4 elétrons na sua camada de valência mais externa, também já tinha dito, ele é da família 4A. E os átomos de carbono ligam-se diretamente entre si, formando cadeias carbônicas, né? Que é o que a gente vai ver. Então, os carbonos, que foi o que eu fiz no exemplo anterior, os carbonos, eles se ligam entre si para quê? Para formar cadeias carbônicas. E aí, essas cadeias carbônicas, elas podem, né, e vão ter várias funções orgânicas. Ela pode ser um álcool, ela pode ser uma acetona, ela pode ser um aldeído, e assim vai embora, né? Ela pode ter algumas funções orgânicas aí em si. Essas cadeias orgânicas, gente, elas têm maneiras ou formas de ser representadas, tá? Elas podem ser representadas de fórmula estrutural, né, que é o que eu fiz para vocês. Então, elas podem ser representadas de maneira estrutural, ela pode ser representada de maneira molecular, ou ela pode ser representada, né, no que a gente chama de forma de Lewis, estrutural. Ela pode ser representada na maneira molecular, né? Ou ela pode ser representada na forma de Lewis ou Lewis, né? Então, é o seguinte, vai depender do que a questão vai vir te pedindo. Ou ela pode vir representada também de uma outra maneira, que a gente chama de maneira condensada,
Enem e vestibular é fera para apresentar para vocês dessa maneira. Condensado é quando eles pegam todos os carbonos e, em vez de colocar os tracinhos das ligações simples, dupla ou tripla, ele já condensa todos os elementos. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui, que essa letra tá feia. Minha letra não é feia, tá, gente? Minha letra é bonita, tá bom? Mas eu vou apagar porque tá muito estranho. Então, passando aqui para o próximo slide, nós vamos ter alguns exemplos dessa representação, né? Então, nós temos a primeira representação que eu falei para vocês, que é a representação estrutural, tá bom? Então, a fórmula estrutural, ela vai ter os carbonos, no caso, butano. But, gente, representa 4. Então, 1, 2, 3, 4. São 4 carbonos. An vem de ligações simples. Então, observem que todos os carbonos, entre si, possuem apenas ligações simples. Io vem porque ele é um hidrocarboneto. Então, esse é o butano, beleza? Essa primeira maneira aqui, ó, é a fórmula estrutural. A segunda é a que eu falei para vocês que no Enem costuma cair bastante, que é a fórmula condensada. Eles tiram os tracinhos dos elementos que estão se ligando com carbono, com os ligantes, tá? A gente chama assim de ligantes. Então, no total, quantos carbonos eu tenho? Porque está representando o butano também. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Os hidrogênios continuam ali. No primeiro carbono é 3, no segundo carbono é 2, no terceiro carbono 2, no último carbono 3. Porém, ele está sendo representado de que maneira? Ele está sendo representado de maneira condensada. Condenso tudo isso. Uma outra maneira que costuma cair muito em Enem vestibular, fórmula em linhas. O que eu tenho que saber, professora? Qual é a dica? Fórmula em linhas, você tem que lembrar que cada extremidade... Oi, pode falar. Ou cada vértice, ela vai possuir um carbono na sua estrutura. Então, vai ser assim, ó. Essa fórmula em linhas aqui, nós vamos ter... Deixa eu só aumentar um pouquinho ela para me riscar. Então, cada vértice dela aqui vai ter um carbono na sua estrutura. Então, aqui eu vou ter um carbono, nesse pontinho aqui eu vou ter um carbono, aqui eu vou ter outro carbono, ó, 2, 3, 4, né? Não era um butano, não tinha que ter 4 carbonos? Então, eu tenho que lembrar que cada pontinho ali, cada estruturazinha, né, vai ser responsável por um carbono. Então, eu tenho C, epa, que esse C aqui ficou fechadinho, C e mais um C, ok? É a fórmula em linhas. Ah, professora, mas e os hidrogênios que estão escondidos aí? Eles não aparecem, mas eles existem, tá? Então, como que eu vou conferir? Eu já tenho um tracinho, que é uma ligação. Então, esse carbono da extremidade precisa fazer mais 3 ligações. Quem é o primeiro elemento que ajuda na estabilidade dos carbonos? O hidrogênio. Quantos hidrogênios estão faltando, então? 3, certo? Então, você vai lá e coloca CH3. Você vai e já coloca ali o CH3. Deixa eu colocar a borrachinha menor para me apagar. Beleza. Então, CH3. Esse carbono aqui, ó, né? Desse daqui. Quantos carbonos ele já tem? Quantas ligações, né? Ele tem 2, então tá faltando mais 2 hidrogênios. Então, bem aqui vão existir, né? H2. No carbono da lateral vai ter o quê? Já tem 2 ligações também, não vai? Então, falta o quê? H2. Então, aqui é H2 e aqui também é H2, né? E o da extremidade? CH3. Beleza? A perninha aqui não quer sair. Saiu. Então, a fórmula em linhas costuma cair bastante, tá? Depois vem a representação em 3D que a gente fala, né? E isso pega muito, gera muita dúvida demais.
aluno pergunta, professora, o que é esse pontinho tracejado, preto, todo preto, e esse pontilhado? Vamos lá. Ele representa a posição. Um deles representa que esse H está no plano como se estivesse na frente e o outro como se estivesse atrás. Então, quando ele está todo pintadinho assim, ó, significa que esse hidrogênio ele está atrás do carbono, né? Ele está no plano assim para trás. Agora, quando ele está tracejado, quando ele está assim, ó, igual esse hidrogênio do lado, então quer dizer que no plano ali ele está para frente. Então significa que e quando só tiver o traço normal, professora? Aí essa pergunta também ela é legal. Quando ele tiver assim, ó, significa que ele tá chapado, que ele tá no plano ali, como se você estivesse escrevendo no caderno e dali ele não vai sair, ele tá naquele plano linear, retinho. Então, assim, ó, isso vai interferir alguma coisa no seu composto orgânico? Não. A gente tem que saber, vocês têm que saber o seguinte, saberem, né, e colocar na cabeça a definição que os compostos orgânicos, eles possuem uma rotação, né? Eles podem se organizar, ter um rearranjo entre os átomos de maneira diferente. Então, quando ele tiver todo pretinho, essa linha, significa que o átomo ligante está atrás, tá? Quando ele está só tracejadinho, significa que esse átomo está para frente. E quando tiver só a linha, significa que ele está no plano real ali, chapado, naquele lugar, paradinho, e não vai sair dali, ok? Então, vamos lá, voltar aqui, para vocês voltarem a ver toda a apresentação bonitinha, né? Nós temos a fórmula estrutural, que foi a primeira que eu falei para vocês. Nós temos a fórmula condensada, né? E nós temos também a fórmula de representação em que esses elementos eles estão ou para frente ou para trás ou no mesmo plano, né, que a gente chama de tridimensional ou em 3D. E nós temos a fórmula molecular. O composto lá, quando ele é informado para você, o CH4. CH4 é a fórmula molecular de um composto orgânico. Então, nesse caso, todo o primeiro exemplo aqui, a primeira coluna, está representando o composto orgânico butano. Então, esse primeiro aqui, ó, foi a representação do butano. Aí eu apresentei para vocês o butano na fórmula estrutural, o butano na fórmula condensada, o butano na fórmula em linhas, o butano na fórmula 3D e a fórmula molecular do butano, ok? A cadeia do lado, ciclopropano, é uma cadeia fechada de um composto orgânico. Então, é a mesma coisa. Esse primeiro é a representação estrutural, o segundo é a representação condensada, o terceiro é em linhas, que não tem a obrigatoriedade de aparecer os ligantes, né? E aí vocês têm que lembrar que cada vértice eu tenho um carbono, então cada pontinho ali, cada ligação desse triângulo, dessa cadeia fechada, desse ciclo propano, eu tenho um carbono. E esse, o último, o penúltimo, né? É a fórmula tridimensional, que está mostrando que um hidrogênio está para frente, o outro hidrogênio está para trás. E o último é a fórmula molecular. Então, assim, se liguem, porque às vezes ele pode falar o nome do composto e apresentar para vocês a fórmula em linhas. Ele vai falar o ciclo propano segue a fórmula em linhas. Aí vai dar lá o composto em linhas. O butano, a fórmula dele aparece tridimensional. Então, assim, são maneiras de representação, tá? Então, vocês têm que identificar as fórmulas de representação. Lembrando que ele é tetravalente e ele vai ter que fazer sempre 4 ligações, né? Primeiro, ele vai compartilhar entre si, entre carbonos. Depois, vão ter outros ligantes, que no caso dos exemplos iniciais aqui, os ligantes são hidrogênio. Hibridização, gente, isso é muito importante também. Tem a ver com aquela ligação sigma, pi, lá de trás que eu falei para vocês, né? Então vamos lá, ó. Hibridização do carbono, né?
Tem um macete que eu costumo fazer com a mão, explicar, que é assim, ó. Quando você pega a sua mão, quando o carbono fizer 4 ligações simples, ele vai ser sp3, porque entre seus dedos, ele tem quantos espaços? 1, 2, 3. Então, quando eu tiver um carbono que só vai fazer ligações simples, então, eu estou olhando uma cadeia carbônica, com vários carbonos ligados entre si. E só tem ligações simples, então significa que cada carbono daquele possui a hibridização sp3, tá? Por que ele possui a hibridização sp3? Porque os ligantes dele são ligações simples, ele vai ter 3 espaços vazios ali. Então, ó, 4 ligações simples. 1, 2, 3, sp3, tá? Esse é um macete. Quando eu tiver um carbono, né, que tiver uma ligação dupla e 2 simples, assim, ó. Exemplo do dedo lá. Digamos que você, vou tentar fazer, tá, gente? Você tem 2 ligações simples, beleza? E uma ligação dupla. Então, quantos espaços você vai ter entre seus dedos? 1, 2. Então, esse carbono aqui vai ser um carbono sp2, tá? Porque ele vai possuir 2 ligações simples e uma ligação dupla, ok? Agora, existe a última possibilidade, que é o carbono, tá? SP. Carbono SP, eu vou apagar, mas não se preocupem, porque a aula está sendo gravada. Depois vocês conseguem visualizar isso aqui que eu escrevi, tá? E depois eu vou fazer também num outro slide sozinho. Então, deixa eu só apagar para fazer com espaço. Digamos lá que eu tenho um carbono com ligação tripla e uma simples, ou eu vou ter um carbono com 2 ligações duplas, tá? Então, essas 2 possibilidades que eu coloquei aqui para vocês agora são as ligações SP, tá? Por quê? Ou ele vai ter uma ligação, só vai ter um espaço, só porque é uma ligação simples e uma tripla, então só tem um espaço, certo? Só o SP. Ou ele vai ter 2 ligações duplas, ai Jesus, vai dar certo, ó, 2 ligações duplas e ele vai ter só um espaço, tá? Então assim, ó, hibridização dos carbonos tem a ver com o tipo de ligação química envolvida. Se vão ser todas ligações simples, que a gente chama de sigma, ou se ele vai ter insaturações, que é a ligação dupla ou ligação tripla. É importante eu saber disso, professora Inayara? Sim, é importante vocês saberem disso, porque cai muito em questões de Enem vestibular. Inclusive, tem uma questão que a gente vai fazer lá no finalzinho, daqui a pouco, que é do Enem de 2018, se eu não me engano, e é sobre hibridização, tá? Então, é um conteúdo que cai, ou cai casado, sabe com quem? Eu vou dar a dica. Cai hibridização junto com o tipo de ligação sigma e pi. Às vezes ele pergunta assim, olha, quantos carbonos da hibridização sp3 possui no composto orgânico nicotina? Aí você vai ter que visualizar individualmente cada carbono e as ligações que esse carbono está estabelecendo, né, para contar o tipo de hibridização. E a mesma coisa vai acontecer para as ligações sigmas e pi. Você vai ver se as ligações são simples ou se elas são duplas ou triplas e vai lembrar lá, olha, ligação simples é sigma, ligação dupla é pi sigma, ligação tripla é pi sigma pi. OK? Então vamos lá, ó. Seguindo, né? Deixa eu só fazer um exemplo. Vou colocar num slide aqui só essa parte da hibridização que eu acho importante, antes da gente seguir para o carbono primário, secundário, terciário, ok? Então é o seguinte, ó. Carbono com todas as ligações simples, ele é sp3, ok? Agora vamos lá, carbono com dupla ligação e 2 simples, ele é chamado de sp2. Agora o sp tem 2 possibilidades, ele pode ser uma dupla e uma tripla, né? Ou perdão,
Ele pode ser uma simples e uma tripla. A Pro já tá bugando, é sexta-feira à tarde, né, gente? Então vamos lá. Ou ele pode ser o quê? Duas duplas. Carbono, dupla e dupla. Vai ser o SP. Beleza? Então é o seguinte, ó. Hibridizações dos carbonos, ele pode possuir dois tipos de híbridos, três, né? Cada carbono encadeado ali, existem três possibilidades, né? E nesse caso aqui, ele pode ter só simples, uma dupla e duas simples, ou todas elas, ou duas duplas, né? Tanto faz. Vamos ver, tem uma perguntinha no chat. Yasmin, professora, o que significa o pi e o sigma? Vamos lá. Quando a gente fala de orbitais orgânicos, que está lá relacionado com o conteúdo de primeira série, aquele spin, quando a gente distribui o elétron, sabe o subnível, né? E faz a distribuição de spin, isso daí é a energia do elétron. Por que é SP? Os elementos representativos, gente, eu vou até voltar ali para arriscar aqui para vocês. É assim, ó. Os elementos representativos, eles vão sempre finalizar no orbital S ou no orbital P, tá? Então, isso é uma regrinha. Quando ele é um elemento representativo, ele vai terminar em S ou P. Professora, mas o que é representativo? Vamos lá. Representativo são os elementos que são da família A, tá? Então, quando for da família 1A, 2A, 3A, 4A e assim vai embora, né? Eles são considerados elementos representativos. Aí eles vão parar no orbital S ou vão parar em orbital P, na distribuição eletrônica. Então, S e P significa que eles são elementos da família A, que a gente chama isso de elementos representativos, ok? Então vamos lá, o carbono, o número atômico dele é 6. Então, se a gente distribuir o carbono, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p2, certo? Qual é o subnível de o subnível, né, mais externo dele? É o P aqui. Então, o P suporta quantos elétrons? 6, porque ele poderia estar aqui P6, né? Então, se ele pode ter 6 elétrons, mas no caso ele não tem, porque senão vai passar, porque o número atômico do carbono é esse que a gente fez a distribuição eletrônica. Aí significa que a gente vai distribuir esses elétrons no subnível dele, que aí chama os spins, os spins, né? Que tem a ver lá com a primeira série. Então vai ser um spin para cima, outro para cima, porque ele não tinha dois elétrons. Beleza? Então aqui a gente distribuiu o spin P dele. E o spin P dele ele vai ter duas ligações, um desparelhado do outro. Agora vamos lá. Ó. No S, ele só pode ter dois elétrons. E ele também tem um spin S, olha aqui, né? Então a gente vai apresentar o spin S. Quantos elétrons ele tem no spin S aqui? No spin, né? Parece espinho, mas não é não, gente. É spin. Nomezinho estranho, né? No subnível S, ele tem também dois elétrons. Aí, como que eu vou fazer? Primeiro, gente, eu tenho que começar a distribuir esse negocinho aqui, ó, chama spin, tá? Então, primeiro eu vou distribuir o spin para cima, depois a gente tem que voltar a distribuir o spin para baixo. No caso do subnível S do carbono, então eu vou colocar um spin para cima e outro spin para baixo. Aí vocês observaram, é mais ou menos essa dinâmica, ó. No sp2, por exemplo, ó, ele tem dois orbitais, né? sp2. E esses dois orbitais, uma ligação dupla e duas ligações simples, né? Significam os níveis de energia ali, tá? Então vamos lá. Pi é o nível de energia que representa o orbital da distribuição eletrônica. É o sigma. O sigma
determina o número, né, de energia daquele orbital químico. Não cai em Enem vestibular tão especificamente essa questão de spin, porque já tem mais a teoria molecular, teoria do orbital, isso é algo mais específico. Mas quando lá na primeira série a gente estuda sobre distribuição eletrônica, sobre subnível, né? A gente estuda essa parte de spin, de distribuição. Então, o sigma e o pi representam o nível de energia, né? E o tipo de ligação envolvida. Vou falar uma outra coisa. Por quê? Porque é o seguinte, ó, é mais fácil a gente romper uma ligação dupla, né? Uma ligação insaturada, do que a gente romper uma ligação simples, tá? Entre qualquer composto orgânico, principalmente entre os carbonos em si. Por quê? Porque a energia necessária para quebrar uma ligação simples, sigma, ela é maior, tá, gente, do que para romper uma ligação dupla. Então, é mais fácil a gente conseguir separar, deixar de existir a ligação dupla do que deixar de existir a ligação simples, tá? Então, espero ter respondido, senão depois a gente volta para esclarecer ali as dúvidas dessa parte ainda, tá bom? Deixa eu só diminuir um pouquinho o zoom aqui para ficar bom o enquadramento. Ficou. Então, é o seguinte, ó. Agora, nós vamos para a parte da classificação dos carbonos. Então, nós vimos que os carbonos são tetravalentes, que eles se encadeiam, que eles possuem ligações sigmas ou pi, né? Que eles podem fazer ligações simples, ou ligação dupla, ou ligação tripla. Nós vimos a hibridização desses carbonos, e aí nós vamos vir para outra parte da classificação orgânica, que costuma cair bastante em Enem e vestibular, tá? Que é a questão de carbono primário, secundário, terciário ou quaternário. Então vamos lá. Carbono primário é aquele carbono que está se ligando, né? Apenas mais um carbono. Então, aqui, ó, esses tracinhos a gente vai colocar, a gente vai preencher, né, com alguns, um exemplo para vocês visualizarem, e a gente vai colocar aqui, vai preencher os carbonos. Então, o carbono primário é ligado a mais um carbono só. Então, aqui, ó, se eu colocar um carbono aqui na extremidade, ele está se ligando a só mais um carbono do lado ali. Então, a gente chama isso de carbono primário. Carbono secundário é um carbono que vai estar entre dois carbonos, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um slide branco, vou fazer, depois a gente volta para preencher aqui, que vai ficar melhor para vocês, né? Então, ó, vamos para a dinâmica da coisa. Então, carbono primário é um carbono que ele está se ligado ou ligando-se a apenas mais um carbono. Então, aqui, ó, se eu colocar dois carbonos encadeados, nesse caso, né? Ambos eles estão considerados, nesse caso, nessa estrutura, como carbono primário. Só tem um carbono se ligando com outro carbono. Gente, tá difícil essa canetinha hoje que comigo ela tá brigando. E essas letras estão saindo feias. Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Beleza? Então, eles são considerados carbonos primários. Agora, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Se eu colocar mais um carbono aqui e eu analisar com vocês esse carbono aqui, ó. Como que eu posso classificar esse carbono? Ele está entre dois carbonos, ó. Vamos observar. Esse carbono aqui, ele está no meio. Tem um carbono do lado dele, outro carbono do outro lado. Então, ele é um carbono secundário. Secundário, porque ele está entre dois carbonos, beleza? E quem era o carbono primário na nossa estrutura? Carbono primário foi esse daqui, ó, da pontinha. Ele era o carbono primário, ele estava se ligando apenas a um carbono, ele está se ligando apenas a esse carbono do lado, que a gente acabou de considerar ele de secundário.
Agora vamos lá, vamos preencher mais essa estrutura aí para ficar mais interessante. Se nós colocarmos um carbono, mais dois carbonos, vou colocar aqui, certo? As ligações deles, certinho, que eles têm que fazer 4 ligações, né? Agora vamos observar. Esse carbono que está do lado do carbono secundário aqui, ó. Esse carbono, ele é considerado um carbono que ele vai ser considerado um carbono terciário. Por que, professor, esse carbono vai ser considerado um carbono terciário? Porque, ó, vamos contar comigo, né? Vai ter um, dois, três carbonos e ele está no meio, ele está no centro, né? Ele está no centro das ligações. Então, esse carbono aqui, ele é considerado um carbono terciário, beleza? Agora, vamos lá. Se vamos puxar essa estrutura aqui. Eu só selecionar tudo isso. Vou arrastar para cá. Vou arrastar aqui. Ok? Se agora eu pegar e colocar mais. Vou colocar mais um carbono. Peraí. Vou fazer algo diferente aqui para vocês. Vamos aumentar essa cadeia. Se nós pegarmos agora e ligarmos em um único carbono, fazer assim, ó. Um. Ah, essa cor tá muito feia. Vamos apagar tudo. Vou fazer pretinho isso aí. 1, 2, 3, 4, 5. Esse carbono, deixa eu fazer os tracinhos que eu tenho tique. Isso aqui. Deixa faltar as ligações. Então vamos lá. Ó. Esse carbono do centro agora, que eu vou pintar ele de rosa. Rosa chiclete. Ah, esse é o laranja. Teimoso. Então esse carbono do centro aqui, quantos carbonos eu tenho se ligando a ele? 4. Então, ele é considerado de carbono quaternário, porque eu tenho 4 carbonos se ligando a ele. Então, vamos lá. Professora, o que significa? Significa que eu tenho que olhar individualmente os carbonos, tá? Eu tenho que olhar se o carbono ele é representado de maneira se ele é primário, se ele é secundário, se ele é terciário, avaliando as ligações de cada carbono, quem está do lado dele, quantos carbonos eu tenho do lado dele. Então é o seguinte, ó, vamos voltar tudo lá no slide anterior para a gente terminar aquele exemplo, né? Aquele exemplo que eu tinha feito para vocês de classificação de carbono primário, secundário, terciário. Então, aqui, que lindo, voltamos, né? Nós temos a classificação dos carbonos. Eles são considerados primários quando eles se ligam apenas a um átomo de carbono, né? Secundário, quando eles se ligam a dois átomos, estão no meio ou no centro entre dois carbonos. Terciário, quando eles estão entre três carbonos, eles estão ligados a três carbonos, né? E ele está no centro. Quaternário é quando nós temos 4 carbonos ou 4 ligantes, né, ao carbono central. Então, o carbono está no centro e ele é considerado, então, um quaternário, tá? Tem 4 carbonos se ligando a ele. Então, ele é considerado, a gente considera como quaternário, ok? Então, preenchendo aqui, para ficar bonitinho o desenho, para a gente preencher, seguir a sequência e resolver as questões que já estão ali no gatilho, para a gente fechar a nossa aula hoje, né? Nosso aulão live aí, nós vamos preencher aqui. Então, vou só dar um zoom para a gente fazer isso aqui junto. Vamos limpar tudo.
Isso aí, vamos lá, garotos. Então, assim, ó, vai ficar carbono aqui nesse espaço, carbono, carbono, beleza? Se eu tivesse outros carbonos nessa estrutura, vamos colocar aqui para a gente ver como que vai ficar a possibilidade. Então, aqui, o outro carbono, o carboninho. Pronto. Então, vamos lá. Quantos carbonos primários nós vamos ter aqui nessa estrutura? Nós vamos ter carbono primário? Vamos pintar os carbonos primários e vamos ticar eles de azul, tá? Então, eu vou ter carbono primário? Sim, ó. Esse é um carbono primário. Por que você não saiu azul? Você saiu preto. Que teimoso. Vamos lá, ó. Azul. Agora vai sair azul. Esse é primário, 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 primário e primário. Por que, professora, todos esses carbonos são primários? Observa aqui. Esse primeiro só está se ligando a mais um, esse daqui só está se ligando a mais um, esse só está se ligando a mais um, esse daqui também só está se ligando a mais um, e assim sucessivamente. Então, por isso que eles são carbonos primários, porque eles só estão se ligando a um elemento. Agora, vamos lá. Nesse carbono, nesse composto aqui que eu fiz com vocês, ele tem carbono secundário? Tem carbono secundário aí, galera? Não, não tem carbono secundário aqui, tá? Por que que não tem carbono secundário? Eu vou fazer de roxinho. Porque, vamos contar comigo, ó. Eu vou destacar esse carbono aqui, ó. Esse carbono, ele tem uma, duas, três ligações. Eu tenho 3 carbonos do lado dele. Então, ó, 3 carbonos e ele no centro, ele é terciário, tá? Então, ó, ele é terciário. Vou pintar aqui, ó. Ele é considerado terciário. O primário, eu pintei de azul, né? Vamos lá pintar a legendinha aqui, ó. De azul. Ele tem primário, tinha stand primário aí. Agora vamos lá, tem carbono quaternário nesse caso? Tem carbono quaternário, vamos pintar de amarelo, né? O carbono quaternário tá bem aqui, ó, tá? Então, por que que ele é quaternário? Tenho 1, 2, 3, 4 carbonos e ele tá no centro. Então, ele é um carbono quaternário. E nesse caso ali, para ter um carbono secundário, eu vou mostrar para vocês. É possível, nós vamos fazer. Vai dar certo, que aí vocês vão ver todos os exemplos. Vamos lá. Não vão sair daqui sem ter todos os exemplos. Vou colocar mais um carbono na estrutura. Aí a gente vai ter um secundário. Misericórdia. Então é o seguinte, ó. Agora é possível ter um carbono que vai ser secundário, né? Então, ó, esse daqui vai ser primário, que ele tá na pontinha, tá se ligando a mais um. E agora, né, vamos colocar de cinza, claro, que é o que tá a legendinha aqui, ó. Na verdade tá roxo, né, mas vamos colocar de cinza aqui, ó. Tem carbono secundário? Tem, aqui, ó, acabei de criar um carbono secundário para vocês. Ele tem 1, 2 carbonos e ele tá no centro. Então, ele é um carbono secundário. Beleza, galera? Vocês estão tão quietinhos? Vocês são quietinhos assim também em sala de aula? Tão comportados desse jeito? Se alguém quiser abrir o microfone, gente, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Vocês estão com alguma dúvida, queriam perguntar alguma coisa específica, porque acredito eu que vocês já estão, ó, estudando bastante para o Enem vestibular aí, né? Ixi, risada, riso, não, mas é só porque vocês são alegres, né? Vocês são divertidos, né? Vocês estão estudando bastante. Então vamos lá, gente, ó, nós vamos finalizar, para não ficar muito cansativo, né? Coloquei 4 questões, 2 são de vestibular e 2 são de Enem. Então nós vamos analisar nos mínimos detalhes, fazer a leitura ali, e aí nós finalizamos essa aula. Me convidem que nós podemos dar sequência nas funções orgânicas, tá? Porque essa parte introdutória, ela é bem importante para a questão de orgânica, mas, né, tem
muito mais de química orgânica aí para vocês aprenderem e só me chamar que nós estamos aí, ok? Então vamos lá, vamos para a leitura. Questão do Enem 2018 diz o seguinte: o grafeno é uma forma alotrópica de carbono constituída por uma folha planar, um arranjo bidimensional de átomos de carbono compactados numa espessura de átomos, né? Sua estrutura é hexagonal, conforme a seguir. Aí deu esse belíssimo desenho. Nesse arranjo, os átomos de carbono possuem hibridização, que eu falei para vocês. Questão de hibridização não vai sair da cola de vocês, ela vai seguir vocês, ó, uma questão de hibridização. Para um desavisado que não vai conferir os tipos de ligações químicas, a gente vai olhar de cara, abre o microfone aí e alguém me diz: essas ligações, elas são todas sigma, são pis? Como é que elas são? Como que vocês estão observando ela aí? Me diz. Hein, gente? Como que vocês estão? Não precisa ter medo, não. A professora não vai brigar com vocês, não. Vocês acham que todas as ligações aqui realmente são simples? Como que a gente vai fazer para descobrir se as ligações realmente não são todas simples ou se são simples? Conferindo as ligações. Cada bolinha dessa aqui, gente, ó, eu vou até ampliar a coisa para a gente fazer bem detalhadamente. Então é o seguinte, ó, cada bolinha dessa representa um carbono, né? Então aqui eu tenho carbono, 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 carbono e carbono, beleza? Aparentemente, esses carbonos todos têm ligações simples, aparentemente, mas nós temos que conferir as ligações. Então, nós vamos fazer isso agora. Porque nós sabemos que o carbono, ele é tetravalente. Então, eu vou começar do ponto crucial da coisa ali, ó, tá? Que é onde um hexágono, né, tá ligado no outro. Então, é o seguinte, ó, aqui já tem esse carbono aqui, ó, ele já conta com uma, duas, essa ligação, três. Mas significa, então, que tá faltando ligação nessa coisa aqui, né? Se tá faltando ligação e ele não colocou escondidinho ali hidrogênio, e isso era uma pegadinha, literalmente, tá? Porque esse composto aqui, ele possui ligação dupla, tá? Então, cada pontinho aqui, ó, cada negocinho desse, cada hexágono, ele vai ter uma ligação dupla. E se ele tem ligação dupla, ele vai mudar a hibridização. Não vai ser a hibridização sp3, né? Não pode, porque sp3 é quando eu tenho 4 ligações simples e vão ter 3 espaços vazios. Então, isso foi proposital da questão, fazer o quê? Vocês conferirem o número de ligações existentes, né? E notar que existia uma ligação dupla ali. Então, cada hexágono desse, gente, ele possui uma ligação dupla, tá? Se ele possui uma ligação dupla, se todos eles ali, ó, todos os hexágonos têm ligação dupla, 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 e vai, assim, vai embora. Então, vamos pensar assim, ele tem uma geometria linear? Não, ele não é linear. Apesar dele estar num plano ali, ele não é linear. Vou mostrar para vocês por quê. Ele tem geometria SP2? Sim, ele tem geometria SP2. Ué, professora, mas por que ele tem geometria SP2? Vamos colocar aqui num slide separado. Por que ele tem geometria SP2? Porque o carbono vai ter uma ligação dupla e 2 ligações simples. Não é isso que a gente observou? Tinha ligação, o do ladinho, um hexágono colado no outro, era uma ligação dupla. E uma ligação simples. E quando eu tenho esse tipo de ligação entre o carbono, ele é considerado sp2. Outra coisa, gente, ó. Quando ele é sp2, lembra lá das ligações químicas, né? Que não tem a ver com função orgânica na aula de hoje, mas tem a ver com conteúdo lá atrás. Ligações químicas tem o plano de como vai ficar cada geometria. E quando o carbono possui
3 ligantes, ó. 1, 2, 3, porque significa que esse carbono aqui vai ter 3 ligantes, 3 elementos se ligando a ele, né? E no átomo central, que é o carbono, não sobra pares de elétrons não ligantes, afirma-se que a geometria ela é trigonal plana. Beleza? Então, a alternativa correta ali é trigonal. A hibridização tem a ver com a geometria também, tá? Então, sp2 é geometria trigonal. sp3 ela é tetraedro, ela pode formar um tetraedro, né? Tetraédrica. E a sp, ela é linear, tá? Então, a alternativa correta dessa questão aqui é a alternativa B, né? Vamos voltar lá para a gente observar e observar as outras. Então, ele fala assertivamente que SP2, e ela realmente é SP2, vou até grifar de amarelinho aqui para vocês, ó. Fala que a geometria é SP2, sim, porque tem uma dupla e duas simples. E a geometria é trigonal plana, sim, por conta daquela explicação que acabei de fazer para vocês. Agora vamos analisar os outros. A C, né, ela fala sp3 alternados entre carbonos de sp e geometria linear. Não é linear, não tem só ligações simples, então essa alternativa está super errada. sp3d, gente, não D são elementos de transição. Quem termina em subnível D ou F são elementos de transição. E se a gente está falando de função orgânica, a gente está falando de elemento representativo. A gente não está falando de transição. Então, automaticamente, eu já elimino a E e a D, tá? A alternativa correta é a alternativa B, viu? Foi em cima daquilo que a gente estudou um pouco teoricamente, né? Hoje. Então, vamos lá. Ó. Próxima questão. Ele fala sobre a abelha. As abelhas utilizam a sinalização da química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer as diferenças entre moléculas. Essa palavra é só para confundir a mente de vocês. A rainha produz um sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Enquanto abelhas operárias, ó, vamos grifar isso aqui, que isso é importante, ó. Ácido, o nomezinho é importante pra gente. Essa é a rainha faz isso aí. Agora, e as operárias? 10-hidroxidec-2-enoico. Beleza. Outro nome, vamos grifar também, porque isso é importante. Nós podemos distinguir que as abelhas operárias e as rainhas por sua aparência, mas elas usam uma sinalização química para perceber a diferença. Podemos dizer que vem por meio da química. Beleza. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainhas e operárias possuem diferença na molécula? Não, não é na molécula, porque ambos, né, são ácidos carboxílicos, têm a mesma função, beleza? Então, não é na molécula. Identificação dos tipos de ligações. Se a gente observar, tem ligação N é de ligação dupla. Então, no 9-hidroxidec-enoico é N, ligação dupla, e está no carbono 2. Na de baixo, 2-enoico, né, que é a das abelhas operárias, também está no 2. Então, não tem nada a ver com a identificação, né, do tipo de ligação. Contagem do número de carbonos, eles são isômeros, eles têm o mesmo número de carbonos entre si, não tem nada a ver. Identificação dos grupos funcionais, não, porque eu já falei que a fórmula molecular é a mesma, né? Então, automaticamente as funções orgânicas são a mesma. Então, o que diferencia de um do outro é a fórmula estrutural, gente. O que tem bem no início da palavra, tirando o ácido, né? Que está diferenciando uma da outra. O que tem para diferenciar uma da outra é o 9 e o 10. Indica que o hidroxi, o OH, um deles está no 9 e outro está no 10. Isso vai mudar a representação estrutural
estrutural. Vai mudar onde eu vou colocar isso que ele está te dizendo, que é o OH, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, fórmula estrutural. A fórmula estrutural desse é diferente desse por conta da posição da ligação que ele está te descrevendo, que nas próximas aulas vocês vão entender melhor como que vocês vão colocar elas aí em prática, tá? Então, alternativa correta, alternativa A. Bora lá para a próxima. Essa daqui tem a ver com o número de carbonos secundários, primários ou terciários. Então, nós vamos analisar, vamos fazer a leitura, né? E vamos analisar aqui alternativas. Alternativa correta. Aqui tá bom, já dá para visualizar. Vamos lá. Essa é da Universidade do Rio Grande do Sul. O número de carbonos secundários presentes na estrutura do aromatizante de vanilina, representado pelo composto abaixo, é. Então, vamos lá. Secundário vai estar entre 2 carbonos. Beleza? Então, esse carbono aqui, ele é secundário? Não, ele é primário. Certo? Esse carbono aqui, ele só está se ligando, ele está se ligando a algum carbono? Não, ele está se ligando ao oxigênio. Então, ele não é carbono nem primário, nem secundário, nem terciário, ele não é nada. Beleza? Então, esse carbono aqui, ó, ele não é nada, porque ele não está se ligando a um carbono. Isso aqui é um oxigênio. Se fosse um carbono, ele seria alguma coisa, mas não é. Aí, então, eu tenho um carbono primário, que a gente observou, porque esse carbono está se ligando a mais um, beleza? Agora, vamos olhar os outros. Então, eu vou grifar de verde. Aqui na extremidadezinha eu tenho um carbono. E aqui também. Então, esse é um carbono que está entre 2. É um carbono... Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem no chat. Já respondeu. É a alternativa C. Vamos lá. Coragem. Agora que eu tô vendo as mensagens de vocês aqui. Mas vamos lá, então vamos ver se é a C, né? Eu tenho um carbono secundário, 1. Aí, nesse ponto aqui, eu tenho 2 carbonos secundários, 3 carbonos secundários, 4 carbonos secundários, 5 carbonos secundários. Eu posso considerar... Vou mudar a cor, esse roxinho aqui. Eu posso considerar esse roxinho aqui um carbono secundário? Não. Por que eu não posso considerar ele um carbono secundário? Porque tem 1, 2, 3 carbonos se ligando a ele. Então, a alternativa correta é... A Nayara, né? Foi a Nayara que respondeu. A alternativa correta é 5. Eu tenho 5 carbonos secundários nesse composto aqui da vanilina, que é um composto orgânico, é um éster, né? Nós temos um éster, nós temos um aldeído. Outra coisa muito importante que vocês vão observar é a gente saber identificar as funções orgânicas. Última questão, né? Vamos lá, para a gente finalizar nossas questões de hoje. Deixa eu só organizar aqui. Vou ter que diminuir a porcentagem mesmo. Opa, deu certo. Então, agora a gente vem aqui, ajeita tudo e vai ficar tudo lindo. Então, vamos. Na primavera, a combinação de chuva, calor favorece a proliferação do mosquito da dengue, né? Em 2010, os casos de dengue em Alagoas cresceram mais de 400% em relação a 2009. Maneira de prevenção, né? Ele pediu para a população adotar as medidas, tampar as caixas d'água, colocar lixo em saco plástico, manter as lixeiras fechadas, não deixar a água da chuva acumular, lajes e residências, nem pneus vazios. Não existe tratamento específico para a doença, recomenda-se
reidratação oral, repouso e uso de analgésicos e antitérmicos para o alívio das dores, febres. No caso de suspeita de dengue, não é indicado o uso de aspirina, paracetamol, por ser, deve ser acompanhado, né? Ter um acompanhamento médico. Ele deu composto do paracetamol pra gente e ele pede o seguinte, vamos lá para a parte que nos interessa. O número de hidrogênios presentes na molécula de paracetamol. Aí vem aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que lembrar que quando ele está na fórmula em linhas, porque ele está representado aqui na fórmula em linhas, certo? Eu tenho um monte de. Eu tenho a vértice e eu tenho os hidrogênios escondidos na estrutura, tá? Como eu tenho os hidrogênios escondidos na estrutura, nós vamos ter que colocar tudo aqui em xeque para contabilizar, tá? Então vamos lá. Ó. Outra coisa, quando tá na extremidade aqui, ó, é carbono, tá? Esse carbono, então, tem que ter quantos hidrogênios? 3. Aí vamos lá. Aqui já tem hidrogênio, porque o nitrogênio faz 3, tem que fazer mais 3 ligações para ficar estável. Aí vamos lá. Aqui tem um carbono, certo? Ele já tem 1, 2, 3. Tá faltando uma ligação, então tem um H aqui. Aí aqui já tem 1, 2, 3. Tá faltando um H nesse ponto. Aí já tem um OH aqui, não preciso colocar ligação nenhuma. Aqui já tem um carbono escondido. Aqui também tem um carbono, tá, gente? Cada vérticezinho aqui, ó, tem carbono. Mas a gente está contando, nesse caso, agora, só os hidrogênios. Então, nesse carbono, já tem 1, 2, 3 ligações. Tá faltando o quê? Um hidrogênio. Nesse ponto, a mesma coisa. Eu já tenho 1, 2, 3, tá faltando um hidrogênio. Ok? Nesse outro carbono aqui, vamos conferir se precisa colocar hidrogênio. Ele já tem uma ligação com nitrogênio. 1, 2, 3, 4. Não precisa de inserir hidrogênio. Então, agora vamos contabilizar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, pela nossa contagem... Ah, outra coisa. Professora, por que você não colocou nada aqui? Ó, vamos contar aqui. Nessa vértice aqui é um carbono também, tá? Mas esse carbono aqui, ele já tem uma ligação dupla com oxigênio e 2 ligações simples, uma com CH3 e uma com nitrogênio. Então, esse carbono aqui já está fazendo as 4 ligações. Por isso que a gente não colocou mais nenhuma ligação. Perdão, não colocou mais nenhuma ligação ali, tá? Então, vamos lá. Diminuindo, vamos ver as alternativas, né? Qual é a alternativa correta? Olha só que difícil. Nós acabamos de contar qual é o número de carbonos de hidrogênios presentes na estrutura. 9. Né? Então, nós temos 9 carbonos na estrutura. Beleza? Então, gente, vamos lá. Vamos finalizar a nossa aula. Errou. O pessoal está aqui respondendo. Que legal que vocês estão interagindo. Bacana. Vamos para a apresentação aqui. Então, é o seguinte, gente, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa contribuição com vocês, né? Nossa aula de hoje. Foi a parte mais introdutória mesmo, né? Da química orgânica. Como eu disse, eu gosto bastante de química orgânica. Espero que vocês também passem a gostar bastante de química orgânica. É um conteúdo muito legal, né? Espero que tenha sido bem didático para vocês, que vocês tenham entendido, tá? Que bom que foi uma ótima aula, agradeço. Então é o seguinte, ó, como eu disse, é só vocês me convidarem, dependendo do meu horário, né, de aula. Nós estamos aí, né? Sigam lá nosso canal também, né? Eu tenho uma página no YouTube que eu posto sempre que eu posto algumas aulas, né? Algumas questões. Na página do Instagram eu posto toda semana também questões, né? Questões para vocês irem resolvendo, interagindo, resumos, mapas mentais. Então, sigam lá a nossa página no Instagram, Química em Foco.
e também no YouTube. No YouTube vai estar a professora Inayara Bortoleto, tá? Vamos observar, vamos ver certinho, vamos ver como é que tá o cronograma, né, de aulas, porque a Pro tá em aula remota. Estou gravando aula para poder disponibilizar para os meus alunos, né, do Instituto Federal e do Daniel Berg também. Mas só me chamar que eu venho sim, a gente organiza uma próxima aula e a gente continua estudando aí, que eu quero ver todo mundo o ano que vem em uma faculdade bacana. Deixa eu perguntar para vocês, vocês estão no terceirão? Vocês que estão assistindo a aula? Tá todo mundo no terceirão? Você já terminou? Ai, que bacana, terceirão. Legal. Não, mas nunca pode deixar de estudar, gente. Ó, isso é muito legal, né? Já tá na faculdade, mas vai fazer o Enem de novo, né? Que é uma outra graduação. Então é o seguinte, ó, vamos organizar certinho, vou falar com o Jorge. Sexta-feira que vem, eu acho que à tarde eu posso, a gente pode combinar uma próxima aula na sexta que vem já, tá? E aí a gente continua nesse batidão aí de funções orgânicas, tá bom? Beleza? Combinado, então sexta-feira que vem a gente combina certinho o horário, né? Mas na parte da tarde para mim é mais tranquilo. E a gente continua estudando, beleza? E aí nas próximas aulas a gente vai combinando, mas estou à disposição. E do coração, de coração mesmo, espero que vocês tenham gostado e que faça, né, a diferença na vida de vocês. Muito bom, tá bom? Forte abraço, beijão. Vou disponibilizar o link para ser inserido no YouTube. Vou colocar lá no meu canal do YouTube, tá? E vou mandar também o link aqui para o Jorge, para o responsável, para vocês assistirem depois as aulas, verem as dúvidas, assistir de novo, beleza? Siga lá meu canal, siga lá também no Instagram e no YouTube. Então, gente, ó, tchau, tchau. Vou finalizar a aula. Beijo, até a próxima. Muito obrigada pelo convite, viu, gente? Eu agradeço de coração.